Olá! Hoje eu quero apresentar para vocês um livro de crônicas da escritora cabo-verdiana Vera Duarte, que tem como título A Palavra e os Dias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre quem é Vera Duarte. Ela nasceu em Mindelo, ilha de São Vicente, Cabo Verde. Ela é uma escritora consagrada na literatura cabo-verdiana, já recebeu vários prêmios internacionais e também já atuou no governo de Cabo Verde como ministra da Educação. Todos nós temos um relato de um encontro com uma obra literária. O meu encontro com este livro de crônicas foi no mestrado em Estudos Literários da UNI. Foi apresentada a esse livro no ano de 2017 e por meio da Vera Duarte, por meio das suas palavras e os dias, pude conhecer um pouco mais da história, da cultura de Cabo Verde e o cotidiano destas ilhas que eu tenho um maior sonho de conhecer um dia. As crônicas do livro A Palavra e os Dias, de Vera Duarte, foram organizados pela Cristina Ramalho. Eu vou fazer aqui a leitura de um trecho do prefácio que nos revela o que essas crônicas têm a nos dizer. A Palavra e os Dias, de Vera Duarte, oferece, portanto, a leitores e leitoras um repertório consistente e revelador de vivências cotidianas, privadas e públicas, locais e globais, bem-humoradas e indignadas, que, antes de tudo, refletem um estar no mundo assumido em primeira voz por uma mulher que faz dos dias seu caminho e da palavra seu caminhar. Um caleidoscópio que, girando em torno das ilhas, das mulheres, das outras lutas, da educação, do Brasil, dos espelhos, da casa e da própria crônica, apresenta os diversos laços da escritora com as demandas que o Existir apresentou e apresenta para ela. Aqui no sumário, nós podemos verificar como essas crônicas estão dispostas conforme a Cristina Ramalho nos apresentou. Nós vamos ter as ilhas, um país, ser cabo-verdiana. Depois nós temos crônicas sobre as mulheres, ser mulher. Depois uma outra temática, outras lutas, público e privado. Educação, fora de uma zona de relativo conforto. Brasil, nação irmã, é quando ela traz aqui crônicas relatando sobre suas amizades no Brasil. Espelhos, heróis, ídolos, gente admirável. A casa, em família. Crônica sobre a crônica. Então hoje eu selecionei uma crônica para ler para vocês. Foi a primeira crônica do livro, logo a crônica de abertura. As ilhas, um país, ser cabo-verdiana. E a crônica selecionada foi Blimundo, ou o mito fundador da cabo-verdianidade, aos nossos ancestrais. Vamos à leitura? Desde criancinha que ouço as mais variadas versões da história do Blimundo, mas considero a versão que escolhi a mais bonita. Resumidamente, a história conta-se assim. Era uma vez Blimundo, um boi forte, negro e lindo, que trabalhava para o rei, trapichando sem cessar no magnífico trapiche. Blimundo apaixona-se pela codezinha do rei, mas resolve fugir quando vê que é sobreexplorado e o seu amor não é correspondido. Sem o boi, o rei perde a sua principal fonte de riqueza e, furioso, manda os seus soldados capturarem Blimundo, mas em vão,
pois são todos derrotados por este. Então, o rei, que sabe que Blimundo gosta de música e da sua codezinha, manda um emissário, que é um tocador de cavaquinho, prometer-lhe a liberdade e a sua codezinha em casamento, caso volte para o palácio. Apaixonado e seduzido pela música, o boi portentoso volta com o tocador de cavaquinho, mas é logo mandado prender pelo rei. Blimundo vê que caiu num logro e quando a codezinha vai visitá-lo no curral, onde está preso ao trapiche, uma lágrima de tristeza cai-lhe dos olhos. Condoída, a codezinha abraça-o e beija-o na face. O boi transforma-se então num lindo mancebo negro e forte, por quem a bondosa codezinha se apaixona. Casam-se, têm muitos filhinhos e vivem felizes para sempre. Esta minha versão tem a seguinte leitura. Em linguagem metafórica, o Blimundo é o africano trazido escravizado do continente para as ilhas, onde era a principal força de trabalho. O rei simboliza o colonizador e a codezinha do rei é a mulher branca, reinol, despreconceituosa, que se casa ou se cruza com o homem negro, dando origem à mestiçagem. Os filhos do Blimundo e da codezinha do rei, mas não são que os crioulos que somos nós, mulatos e mestiços. Ouvindo a história do Blimundo e fazendo a sua interpretação, os filhos dos nossos filhos poderão sempre saber de onde vem este povo mestiço que habita as ilhas. Contudo, o mito vai mais longe. Explica por que no arquipélago se formou uma sociedade única mestiça, com interpenetração entre brancos e pretos que, vindos ambos de fora, aqui se encontraram e se cruzaram, que tanto nos distingue de outras sociedades, onde brancos e negros formaram cada um o seu gueto e mutuamente se excluíram, como por exemplo na África do Sul, do apartheid de triste memória. Em Cabo Verde, os aportes culturais trazidos pelos europeus e pelos africanos cedo começaram a misturar-se, dando origem a uma cultura original e diferente, quer da trazida por uns, quer da trazida por outros. Foi assim que, antes do dobrado século XV, que tinha assistido ao achamento e povoamento de Cabo Verde, já se falava nas ilhas o crioulo, língua resultante da fusão do português com os falares das diversas etnias que povoaram as ilhas, entre elas jalofos, lebus e sereres. Também o milho, usado inicialmente na alimentação dos africanos, cedo se converteu no prato nacional de todos os habitantes das ilhas. O crioulo e o milho são traços marcantes da identidade cabo-verdiana e por ele se vê como nas ilhas houve fusão de culturas com naturais preponderâncias, é certo, mas não justaposição, como aconteceu em outras paragens. Para mim, isto só se explica a partir do tipo de cruzamento que nestas ilhas se verificou, de europeus e africanos, ambos vindos de fora, que tiveram de se adaptar ao difícil ecossistema das ilhas e deram origem a um verdadeiro povo mestiço, dotado de uma cultura crioula. É certo que esta mestiçagem também resultou do cruzamento forçado e violento do senhor branco com a sua escrava negra, do homem negro com a mulher branca, etc, etc. Mas este é o prosaico cotidiano. Crônica escrita em maio de 2012. Gente, eu fiquei encantada em conhecer mais uma versão do boi Blimundo. A primeira versão que eu ouvi foi num colóquio, foi contada por um cabo-verdiano também da ilha de São Vicente,
o Paulo. Ele nos contou e nós ficamos ali extasiados ouvindo essa história do boi Blimundo. E depois eu ouvi uma outra história, uma outra versão que está neste livro aqui. Eu até gravei um vídeo falando sobre, contando no vídeo a história do boi Blimundo, só que é uma versão, é uma outra versão, foi adaptada pela escritora brasileira Avani Souza Silva. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês, quem não assistiu tem a oportunidade de ouvir essa outra versão da história do boi Blimundo. E, abrindo um parênteses, eu também já indico este livro. Ele tem contos de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, contos que podem ser utilizados com os alunos do ensino fundamental. Eu gostei demais e indico para vocês, tá? Mas voltando à palavra e os dias de Vera Duarte, como vocês puderam perceber, nesta primeira crônica de abertura, nós já podemos conhecer um pouquinho mais da cultura cabo-verdiana, do milho como um alimento tradicional, um alimento que representa o povo cabo-verdiano. Podemos conhecer um pouco mais sobre a história, sobre a língua, a mestiçagem. Gente, foi muito bom poder conhecer o dia a dia de Cabo Verde por meio dessas crônicas. Então, esta é a minha indicação de hoje. Se você tem interesse em começar a estudar as literaturas africanas de língua portuguesa, cabo-verdiana, a sugestão que eu deixo, comecem com as crônicas de Vera Duarte. Você vai compreender um pouquinho mais dessa cultura encantadora, dessa literatura que eu ainda tenho muito a conhecer. Estou apenas iniciando. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.